Alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Só Mais 5 Minutos. Aqui vamos nós para mais um episódio, mais um tema com fantásticos convidados. Antes de mais, só relembrar que nesta temporada temos a Sensilis ainda a tornar esta sexta temporada mais bonita. Daqui a bocadinho conto tudo acerca desta linha, mas para já vou apresentar os meus convidados e assim também introduzir o tema. Hoje tenho o prazer de receber Carme Sousa Lara, precisamente criadora de conteúdo digital, fotógrafa, e o Pedro Lucas, que também qualquer um dispensa apresentações, mas o Pedro como diretor das revistas Women's Health e Men's Health. Bem-vindos! Agora pergunto a vocês e o tema para hoje, Catarina. Hoje vamos falar de corpo, de saúde, de body positive, que é um movimento que temos vindo a falar ao longo destes últimos anos, posso dizer, e aquilo que eu sinto, e estávamos aqui há pouco em off a dizer, é que vai ficar tudo, muita coisa por contar, mas pelo menos a ideia é pôr muita gente aqui a pensar. Se por um lado, mais do que nunca falamos em assumirmos as nossas formas, o nosso corpo, por outro lado, há outras questões de não deixar que passe a imagem de que não é saudável e, por outro lado, também fazer com que as pessoas que gostam de se sentir bem com o corpo, de ir ao ginásio, de serem fits, pronto, por assim dizer, não se sintam mal. Exatamente. Por isso mesmo. Exatamente. Carme, partilha um bocadinho também da tua experiência. Pedro, vamos aqui, isto é para criar uma espécie de conversa, de debate, onde não há o certo ou o errado. Exato. Todas as opções são válidas. Vamos a isso. Olha, obrigada, em primeiro lugar, por estar aqui contigo e com o Pedro. É mesmo disso, ontem também é óbvio que é uma grande responsabilidade, mas é sobretudo mesmo uma grande alegria e sobretudo partilharmos aquilo que as nossas três vidas provavelmente têm de diferente e também em comum. E acho espetacular a forma como abres e como pões isto em cima da mesa, porque assim a primeira questão reside aí. Sabes que falar sobre este tema, ser mais curvy girl ou plus size, ou há muitas nomenclaturas para isto, ter eventualmente excesso de peso, falar disso no online pode gerar alguma confusão, exatamente porque temos este reverso da medalha e este lado, e sobretudo, imagina que alguém entra hoje nas minhas redes ou na minha página e não entende ainda muito bem o que é que acontece ali. Pode acontecer e chegarem pessoas a dizer: então, mas que andas a promover a obesidade? Andas a promover um estilo de vida não saudável? Então, mas e como é que é? E por isso é que eu acho muito interessante tu pôr já assim em cima da mesa, porque obviamente aqui não queremos promover nada que não seja saudável. Mas é essa a questão que está por trás dessa palavra. É isso que demora muito tempo a definir e é nesses ramos todos que nós poderíamos ficar aqui o dia todo a discutir, que é saudável perante uma pessoa e perante um corpo. Exatamente. Ok? Nem mais. Pronto, e isso depois é que dá aqui muitos panos para mangas, mas se quiser... Mesmo na revista, Pedro, também, e vamos falar da última capa, por exemplo, da Women's Health, onde foram buscar a Mariana Cabral, a Bumba na Fofinha, também já aqui a mudar um bocadinho o conceito que havia há uns anos. Sim, Catarina, obrigado por estar convosco e pela oportunidade também de falarmos disto. Nós, focando agora, acho que é de mais interesse para o tema, focar mais na parte feminina. De facto, este tema acaba por ter, como a Carme estava a dizer, diversas, mas muitas ramificações. Há uma delas que me preocupa substancialmente e vai muito para além daquilo que é o corpo, da decisão da pessoa, etc. Eu já lá chegarei. O que é que mudou? Não muda assim tanto. Eu acho que o exercício mais difícil para as pessoas é ultrapassarem a capa. Ou seja, o que por vezes está patenteado numa capa não tem que ser a linguagem única de uma revista do seu conteúdo. Isto para dizer o quê? Obviamente que uma capa com a Bumba na Fofinha, por toda a sua expressão, pela situação em que ela tinha acabado de ser mãe, 3, 4 meses, e porque de facto representou, como ela diz, se calhar 99.1 ou 99.2 das mães, falou-se mais. A nossa mensagem chegou a mais gente. A ousadia, se calhar não é um termo mais certo, mas foi o trabalho que se fez de colocar na capa e se calhar não ir ao encontro daquilo que eram outras capas. E temos que aqui focar que somos uma
uma linha internacional, ou seja, há muito por onde seguir. De facto, aí foi fazer algo, como eu te dizia ainda ontem, foi fazer algo que eu queria fazer há muito tempo, e não que não o defendamos, aliás, eu escrevo nessa edição, que nós, o Women's Health, se calhar, fomos, sem dúvida, a primeira revista a trazer o tema para cima da mesa, para lançar ao público, etc. Portanto, sendo uma revista que fala mais do corpo, de saúde mental, etc., este tema foi tão controverso, foi tão bem aceito e foi mais uma razão, uma justificação para nós continuarmos, se calhar de outra forma, a fazer chegar aquilo que nós acreditamos, sendo o corpo saudável, uma mente saudável, mas no fundo é falar aqui de saúde e decisão das próprias pessoas. Agora, só atalhando, e vocês interrompam-me se eu estiver-me a falar muito, porque eu, quando falo da Men's e da Women's, tenho 300 camisolas vestidas, são muitos anos a trabalhar nestas marcas e, portanto, estejam à vontade. O que eu acho mais ingrato, honestamente, do nosso caso, é muitas vezes as pessoas, aquilo que falam e aquilo que ofendem por trás de um telemóvel, numas redes sociais, a criar perfis fake, falsos, precisamente para isso, e muitas vezes são projetos concorrentes, muitas vezes há muita malvadez, e isto acaba, quando as pessoas querem também desvirtuar aquilo que é o conceito, eles também acabam por desvirtuar. E eu vou só dar um exemplo e calmo logo de seguida. Nós temos, no caso da Men's Health, temos um tipo que todos os meses gasta o tempo dele a publicar coisas sobre nós de capas de 2008, 2009, 2012. Ou seja, obviamente que ele quer atenção, quer o seu protagonismo, mas esquece que, tal como todas as pessoas, todos os projetos, nós também nos adaptamos à realidade que existe. E a realidade que existe é muito esta da Bumba no Fofinho agora. Portanto, aquilo que foram os projetos antes da pandemia, que é mesmo a barreira, não quer dizer que sejam os projetos a partir de agora. Todos nós temos uma evolução, passa-se o mesmo na música, passa-se o mesmo na moda, aquilo que era há uns anos não é. Já voltamos à conversa, temos muita coisa, mas para já o prometido é devido. Veja este vídeo. E para uma pele com menos rugas, mais firme e mais confortável, Sensilis Upgrade AR, com ativos anti-envelhecimento, ideal para pele sensível, com tendência à vermelhidão, à venda em farmácias. Estavas precisamente, Pedro, há pouco a falar do digital, Carmo, e eu lembro-me quando deste quase aquele grito de revolta do género vou assumir, vou falar, e eu lembro-me que tu já partilhaste isto várias vezes, que ficaste sempre com aquele medo do 3, 2, 1, pumba, vou partilhar. E depois é aquela coisa do já está, não quero saber, vai cair um mundo, mas pelos vistos não caiu. E ficaste arrepiada. Porque ainda acontece. Ou seja, aconteceu esse momento muito marcante na minha vida que de facto foi, preparei-me para aquilo, e assim meio inconsciente, meio consciente, porque tive que preparar, não é? Escrever, pensar, mas meio inconsciente, e foi 3, 2, 1, clicar e não, tipo, ai, o que é que vai acontecer agora? E depois, graças a Deus, o efeito onda foi ao contrário. Do que aquela que tu foi eventualmente feliz, daquilo que eu eventualmente pensei, mas... Ou seja, tu achavas que as pessoas iam dizer o que é isto, estás a promover... gorda, feia, estás-te a passar, esconde-se... Ou seja, as coisas que eu isoladamente já tinha ouvido pela minha vida fora, eu achei que iam cair todas ao mesmo tempo ali, não é? Chamarem-me de gorda, chamarem-me de rabo grande, ou chamarem-me de feia, ou chamarem... essas nomenclaturas todas de para com isso, estás a promover uma coisa má, esconde, disseram muitas vezes para eu esconder, e portanto eu achei que era um momento em que ia cair tudo num balde só, de uma vez só. E tu até então, tu próprio sentias isso? Esse deixa-me proteger, não quero mostrar... Sim. Ainda isso vem da escola, Carmo? Olha, é uma coisa que me perguntam muito e à qual eu tenho muita dificuldade em responder, porque no meu caso, na minha vida, na minha história, vem desde trás, vem desde a infância, vem desde o meu contexto familiar, vem desde depois da escola. Portanto, os sítios onde eu andei, de facto, não foram bons nesse sentido, e por isso é que depois me ouves muitas vezes dizer que nós temos de falar com as nossas meninas que nascem hoje, os bebés que nascem hoje e os rapazes também, de uma forma completamente diferente. Por isso é que eu falo muito no discurso para as crianças.
Porque foi isso que me afetou até hoje, não é? E os distúrbios e as coisas todas que eu depois tive na fase adulta vêm todos da minha infância e dos contextos onde eu andei. Portanto, eu sei que se calhar, se tivessem tido discursos diferentes comigo, de promover a saúde mental, física, de positivismo. Eu acho que nós temos isto culturalmente, sem ser em relação ao corpo, mas sobretudo nesse tema, enraizado na nossa cultura. Nós temos uma cultura do negativo, do que é mau, dos erros no teste, das notas negativas. Ou seja, não nós muitas vezes assim. focamos no problema, nunca na solução. Exatamente. E se eu tivesse falado contigo, imagina, fui tua mãe, não é? E se eu tivesse falado contigo, olha que bonita que és. Olha a feição do teu nariz, que bonito. Olha o teu cabelo, que ondas bonitas. Olha as tuas mãos, és tão expressiva quando falas. Já viste como é que andas? Olha a posição da boca que fazes quando estás atenta a alguma coisa. Não é tão giro. Estás a perceber? Se eu tivesse tido este discurso contigo, em vez de muito provavelmente de és baixinha. Mas isto tem a ver um bocadinho como o Pedro estava a dizer, não é? Isto são quase... Vem da cultura, daquilo que era há uns anos. Vem da nossa cultura. E atenção, eu identifico-me muito daquilo que estás a dizer, porque eu já tive muitas oscilações de peso ao longo da minha vida, mas eu, por exemplo, lembro-me que a Mariana disse, e Pedro, corrige-me se eu não estiver, ela disse: o que falta é trabalhar aquela linha difícil entre uma pessoa aceitar-se como é e a de ter a liberdade de mudar na direção que quer. Exatamente. Claro. Que todos temos essa liberdade. Exatamente. No caso de não nos sentirmos bem, Exatamente. de mudar. Eu posso só acrescentar, desculpa que eu sei que seguimos para o força. Pedro, tenho o mesmo problema do que tu, que eu quando entro, quando arranco, isto vai eu até dizer à Eu digo, Catarina. acho que vamos ter que fazer aqui uma isso temporada, vai ser difícil. os três, Exato. e vocês lançam os temas. Digam-me se vocês gostavam que isso avançasse e nós fazemos acontecer. Era muito feliz, pronunciem-se, se faz favor. Mas pronto, arranquei, eu tenho muito amor à camisola neste tema de facto. Isso que a Mariana, que a Bumba define, está genial, ela conseguir pôr isso numa frase porque eu não consigo. Eu só acrescentaria aí uma coisa, que é, nessa fronteira, depois temos este estereótipo, esta criação, esta definição de como é que eu deveria ser, que eu acho que é aí que temos muita dificuldade em traçar essa linha, percebes? Ok. Portanto, eu agora estou aqui deste lado, não, eu a quero, aceito-me como sou. O que é aceito-me como sou, não é? Olha, só isso podia ficar já aqui. E o que é? Eu quero ser saudável, eu quero mover o meu corpo, eu quero mexer-me, eu quero me sentir bem, ter força, ter energia, estar capaz, não é? E onde é que, de facto, definimos este traço? Porque depois temos tanta informação a entrar de os rabos não se querem tão largos, as pernas querem-se mais não sei como, ou os peitos, ou as caras, ou isto ou aquilo. Portanto, somos tão bombardeados, desde pequeninos até aqui, que eu acho que é muito fácil nós perdermos nestes dois lados da barricada e não conseguirmos traçar o que é. Porque eu, de facto, eu hoje, então eu tenho a minha barriga, não é? Eu não tinha barriga. Fiquei com barriga depois das gravidezes, já me foi proposto uma cirurgia, eu podia ter feito uma lipo, podia ter fechado a minha diástase, podia estar ótima. E se eu amanhã quiser fazer isso, está tudo bem. Claro, Mas se eu quis ficar com ela, e se eu estou com ela, eu também me posso sentir bem, livre e correr, dançar, fazer a atividade física que eu faço, que até agora não me tem impedido, também posso fazer isso bem. E também posso, orgulhosamente, vestir um biquíni, ir para a praia e arrasar. E estar bem. Porque também é normal ficarmos com uma barriguita. Também é normal ter a celulite nas pernas. E está tudo bem. E isso não quer dizer que eu não me mova, que eu não promova a minha saúde mental e física, que eu não me exercite. E eu faço questão de dizer isso. Eu, durante o ano passado, publicava muitas danças que fazia. Porque amo aquilo. E porque aquilo me faz bem à cabeça, ao corpo, percebes? Mas estas fronteirinhas todas, e por isso é que isto tem tanta ramificação, é tão difícil. E é tão difícil, por isso é que tu acordas e fazes o exercício de chegar ao espelho e dizer: ai que nojo, ai odeio-me, não é? I've been there. Tive aí tantos anos da minha vida com pessoas a dizerem: mas eu não acredito que tu alguma vez te tenhas odiado e achado feia. Como é que tu te achaste feia? Tipo, não vês a cara que tens? E eu dizia: tu não... é difícil de explicar-te, mas posso-te dizer que acordava, saía e me punha de frente ao espelho, chorava e me abominava e não saía de casa. Ok? Não me dava com as pessoas. E... Claro. Eu acho que é muito esse exercício, é complicadíssimo, não é? A própria questão de tocaste no ponto do aceitar-te,
eu sou um homem, mas consigo me colocar também nesse lugar e no próprio lugar, porque isto também acontece com os homens. Claro. Aliás, este movimento que é mundial está a acontecer atualmente nos Estados Unidos, haverá de chegar cá e está a ser liderado pela Men's Health. Digamos, um movimento destes aplicado aos homens porque faz, mas a questão é o aceitar-te como... Porque é que tu tens de justificar a outras pessoas que te tens de aceitar? E o ponto que tu tocaste aí, para mim é fundamental enquanto do lado de cá da revista, que é a decisão tem que ser individual. Ou seja, para além do aceitar se tu não te sentes bem, se queres mudar alguma coisa, tu também não podes ser criticada por querer mudar. E o que acontecia muitas vezes, na primeira vez, em 2018, quando lançámos o movimento, eu lembro que foi com a Sofia Ribeiro na capa, porque havia a questão de superação do corpo, da doença, havia aqui um sem número de situações, e surge sempre alguma corrente contraditória. Porque depois no interior tínhamos outros casos, porque eu lembro-me que tínhamos uma das raparigas sempre sonhou, e mesmo assim sempre quis ter um corpo altamente definido. E de repente aquela miúda parecia que não era justificação para estar naquele movimento. Ela queria ter aquele corpo e treinou por isso. Portanto, atalhando, o que eu acho é que tem de haver liberdade individual. Exato, e eu estou completamente de acordo contigo e super contente, porque eu achei que nós íamos discutir a Não vamos, eu avisei logo. Vamos embora. Eu queria que discordassem e agora... Eu avisei que a Catarina não. É verdade. Não, sabes porquê? Não, porque eu falei com o Pedro e, aliás, fiz o processo com os dois, porque nunca criar desconforto. Isto aqui é um podcast para criar conversas entre amigos, como eu costumo dizer, mas que as pessoas se sintam confortáveis. Portanto, para quem possa estar a pensar, eu avisei o Pedro que vinha a Carme e a Carme sabia do Pedro. E é verdade, o Pedro disse logo, ainda bem, porque eu vou partilhar muitas das opiniões da Carme com toda a certeza. Lembra-te do início, e já eu vou-me calar. Lembra-te que eu disse no início que esta capa... É isso, eu não posso esquecer só isto aqui que tu disseste da pessoa que queria ser tonificada, é mesmo só uma coisinha pequenina. A capa da Bumba foi algo que eu disse isto no início, foi algo que eu queria fazer há muito tempo. E se calhar a forma como ela chegou até mim, se calhar foi a justificação simples, é agora, vamos fazer. Mas quero dizer que isto não pode ser criticada a pessoa que vai para a praia porque veste um XS, não sei se ainda há menos, XS. Sim, assim como não pode haver quem veste o XL ou maior. Agora, então não pode, ainda há aqui uma longa distância, certo. E acredito que comece também no berço, na própria educação, não só deste tema, como outros temas de racismo, machismo, etc. Começa muito daquilo que os pais têm para dar. Os meios de comunicação terão a sua cota de responsabilidade, outras fontes terão os próprios influencers, criadores de conteúdos, tudo tem a sua cota também de responsabilidade. Temos todos. Eu só te queria acrescentar, estando de acordo contigo, quando tu falas neste exemplo, por exemplo, desta menina que queria ter o corpo tonificado, ela procurava aquilo, está tudo bem. O que é a minha preocupação? É na outra menina ao lado, na vizinha, que está loucamente desesperada à procura de ter o corpo tonificado, ou seja, ela só está à procura de ter o corpo tonificado, ela não quer necessariamente ter o corpo tonificado, exatamente, para se sentir aceito. E o que é que isto acontece? Isto depois vai lá para o mundo, lá temos aqui outro ramo, dos distúrbios, das doenças mentais que levam às doenças físicas. Sabes que a anorexia e a obesidade estão assim, de mãos dadas. Daí o XS e o XL. Exatamente. E aquilo, a raiz é a mesma. Aquilo só se comporta depois de maneiras ligeiramente diferentes. E então é só isto que me preocupa, porque imagina, de hoje à amanhã, eu, marido Carme, digo, imagina, eu não adoro correr, mas imagina, agora passo a gostar de correr e vou correr e a consequência de eu correr todos os dias, se calhar até eu perder algum peso e etc. Mas eu quero aquilo, eu estou bem, eu quero ter a perna não sei como, porque eu estou naquele objetivo, eu não estou
a danificar o meu corpo, a minha saúde mental, não me estou a punir, ou seja, eu não estou a fazer isto como uma punição, é que eu fiz sempre isso, tanto isso como a alimentação, como uma punição. Fizeste sempre do lado negativo aquilo que falávamos. E por isso é que eu me fiz muito mal a mim mesma, eu tenho que pedir muitas desculpas àquilo que eu fiz a mim mesma, porque eu tratei muito mal o meu corpo porque me quis punir, eu quis punir-me passando fome, exercitando-me demais, virando obcecada com estas coisas que depois virou uma salganhada e virou para coisas graves. Mas pronto, a minha preocupação nos dias de hoje é isto. Está tudo bem para a miúda que quer preocupar-se com a sua saúde física, integrada, mental, etc. E quer ter um corpo tonificado, objetivamente, está tudo bem. Só me preocupa é a outra vizinha do lado que não procura isso com os objetivos certos, procura isso porque se sente presa numa prisão, infeliz, porque a rejeitam, e porque no a limite chamam... porque também quer ser integrado e quer ser Quer ser aceito, tal Catarina, como... porque eu se fiz tantas dietas restritivas na minha vida, se passei fome, se me maltratei fisicamente das formas como fiz, foi só porque eu queria ser amada. E podemos dizer, que história da carochinha. Mas é a verdade. Eu não me sentia amada, eu não me sentia, como é que tu dizes? E quando dizes amada, dizes por ti própria, vês-te ao espelho, também, porque não é? Eu acho também. Que muitas vezes, e isto aqui não sei se é só do português ou não, mas é como arranjarmos. Eu arranjo-me para mim, primeiro, e depois para os outros. E muitas vezes, às vezes as mudanças de corpo e não sei o quê, são a pensar do vou ser aceito, vou ser elogiada. Exatamente. E acho que tem que mudar aqui também um bocadinho Eu acho que estamos na oportunidade de ouro para isso. Ou seja, tudo o que a internet tem de mau também tem de bom. E isto acaba por ser, há cada vez mais informação, há cada vez mais debates, há cada vez mais... os prós e os contras estão cada vez mais evidentes. Agora temos que trabalhar desde o berço, sem dúvida nenhuma. Dou um exemplo muito crasso. A minha bebé todos os dias leva para a escola uma boneca negra. Ok? Se calhar foi uma forma simples de mostrar que há aqui, ou seja, há aqui várias situações. Cabe-nos a todos nós. Sabemos que há pais que não têm tempo, há pais que não querem ter tempo, há pais que estão-se nas tintas para isso. Mas eu acho que em termos daquilo que falámos todos, temos aqui uma oportunidade de ouro de mudar as regras do jogo. Lembro que se calhar nós somos da geração do 80, 60, 80, Sim, não exatamente. sei. Como é que é? 80, 60, 80? 80, 60, 80. Sabemos que aqui era a mesma medida. Supostamente perfeitas Exato, na altura, não é? E Exato. nós conhecemos muito Exato. os tais padrões de imagem, capas de revista, tudo isso, tudo bem. Mas eu acho que se calhar construi-se um passado que temos que começar a mudar, mas temos que começar a mudar, sobretudo, por uma situação que é o bem que nós temos maior, que é a nossa saúde. E quando nós queremos mudar, ou quando nos sentimos bem, mas somos saudáveis, está tudo bem. E aí ninguém pode tocar. E eu posso atalhar com aquilo que falávamos em off do caso do Fernando Rocha para a Men's Health. Rapidamente, foi uma pessoa que não tinha saúde. Certo. E que mudou, fez o seu esforço. Hoje em dia é um homem super ativo, enérgico, com saúde para dar em vender. Ele já tem o caminho, já percebeu de que forma é que estava a tratar o corpo e de forma é que está a tratar o corpo agora. E o que eu acho que é muito isso. Quando se fala em corpo, não se deve categorizar diversos corpos. O corpo e aquilo que tu fazes com ele. Agora, nós temos que pensar que se dermos saúde ao corpo, independentemente do peso que ele tenha em cima, nós vamos envelhecer com muito mais mobilidade, com muito mais flexibilidade, vamos durar mais anos, vamos viver com mais qualidade de vida. Isto não é um discurso de coach, são evidências científicas que eu acho que, para além daquilo que são as definições e a forma como nós sentimos dentro do nosso corpo e todas as coisas que nos vão surgindo, dizendo é assim o caminho, tu tens que ser assim. Não, isto é a parte mais grave da situação, mas o corpo, nós somos responsáveis por dar saúde ao nosso corpo. E o que nós fizemos agora vamos pagar mais à frente. Exatamente. No fundo é sentir-nos bem sem negligenciar a saúde, portanto, com as opções que fazemos. Pergunta para Queijinho, e isto aqui é para os dois. Carmo, aceitavas um convite do Pedro para o Women's Health? Olha, é que essa pergunta é extraordinariamente difícil. Ontem, quando tu disseste que o Pedro vinha, imagina, eu sonho muito, sou muito sonhadora, depois ponho logo as coisas assim em cima da mesa e eu pensei,
Imagina, na loucura das loucuras, que esta proposta acontecia. Aceitavas? Isso passou pela cabeça. Juro que eu não Passou, combinei, passou. não sabia. Passou. E eu normalmente tenho aqui resposta na ponta da língua. Sou assim muito perspiretazinha. Eu não consegui responder. Mas sabes, eu vou-te... o que é que esta capa me trouxe agora, e como estava a dizer, já era algo que eu tinha muito vontade, mas calhar faltou-me um bocadinho mais de ousadia. E isto não tem que ser um contraste com todas as outras capas. Uma Helena Coelho, lá está, o six-pack que ela em plena pandemia mudou, porque ela queria assim, tudo bem. Exato. A própria Sara Matos, passado 2 meses, começou a treinar, porque ela Mas achava é isso que que nós temos estado aqui a dizer, está fazer. tudo certo. Está Eu tudo sei bem. dar-te a resposta. Desculpa Sim. interromper agora por causa das coisas que tu disseste. Eu adoraria fazer. Mas isto é o meu lado iluminado, sonhador, seguro, tá, tudo bem. Tipo, tu gostavas de fazer isto. Mas São 35 anos de vida a lutar contra isto, ok? Contra isto, não. A lutar este tema, ok? Desde a infância. Portanto, automaticamente, porque se tu me perguntares, segues a Letícia, uma americana, plus size, que faz tudo o que é capas de revista, está super em voga, é linda, a mulher é linda, é plus size, eu sou fã, e digo, mas não gostavas de fazer assim uma coisa desse género? Pá, adorava, mas depois estes monstrinhos todos que cá andam ainda, sobretudo estas coisas que ficam cá marcadas dentro de nós, do feia, gorda, ai, tapa, esconde, isso é melhor não, estás a ver? Isso depois ainda, por Mas eu muito acho que isso trabalho faz parte psicológico daquilo que eu tenho, não estava a é? dizer há pouco, Carmen, que é, eu acho que todos nós somos responsáveis por dar esse passo. E tens toda a razão. E aquilo que eu estava a dizer é, quanto mais capas houver, isto é quase que um contrassenso, que a revista que mais fala de corpo é a única que tem coragem de pôr uma mulher, depois de ser mãe, tal como ela é. E isto trouxe-me lá está, porque eu quero fazer parte dessa mudança também. E tu, não me querendo meter nessa decisão, eu acho que é isso. Eu acho que se tu já encabeçaste esse projeto, esse lema de vida, acho que temos que, se existe aquela coisa que muitas vezes dizem, as revistas lançam padrões de imagem, tenho também mais um debate, mais um tema para debate. é o que eu digo, é um podcast. Nós também temos de fazer isto. Onde é que eu quero chegar? A capa com a Bumba, depois do feedback, eu dizia que, se calhar, até aqui, Quais eram as nossas tuas capas... expectativas? Tu sabias que ia dar que falar? Eu sabia que ia dar de falar, não sabia que ia dar tão bem de falar. Ou seja, e que colocou-me num caminho difícil, mas ainda bem que me colocou. O que é que quer dizer com isto? No sentido de, e agora? É que eu falava, eu não, a revista, mesmo em termos mundiais, já está muito mudada, e nós termos como já a Women's Health com umas boas capas aí, curvies e pronto, etc. Já quase tenho... todas agora, sim, neste momento. Sim. Obviamente que há outras que têm a ver também com os meses do ano. Tem a ver, em Portugal, focando naquilo que é a nossa realidade e tentando mudar ou ajudar com um contributo saudável para aquilo que é esta discussão, nós temos 6 edições por ano. Cada edição tem uma mensagem, ok? Certo. E é aqui que nós vamos batalhar. E eu pensei assim, ok, conseguimos, estávamos a falar sempre, uma mulher que treina, que cuida da alimentação, se calhar 20% das mulheres em Portugal treinam regularmente, não sei o quê, para mandar para o ar completamente às cegas. E de repente com a capa da Mariana falamos para 80%. E com o feedback de, e isto realmente veio ao encontro daquilo que, se calhar não se pode mais ser tão estreitos naquilo que é a comunicação da capa. Eu volto a referir, da capa, porque lá dentro os conteúdos são completamente diferentes. E com isso, para quem possa não estar a perceber, estamos a falar daqueles corpos perfeitos, tudo no sítio, tudo... Que também acabam, sim, e se calhar porque trabalhámos sempre com um ramo muito associado à imagem, muita atriz e muito por aí, e acaba por fazer, mas não quer dizer que não o voltemos a fazer. E a grande discussão que me meteram agora em cima da mesa, e que acredito que até me tem tirado um bocadinho o sono, é, e depois da bomba da Pois, por isso é que eu te fiz a pergunta, e agora? Como é que é? Mas lá então está. assusta-te fazer uma capa eventualmente com... Não, para mim foi fácil, sabes qual é que era, e não consegui fazer por outro tipo de questões, mas muito mais pessoais de tempo do que o meu projeto que eu tinha, e vai acontecer em 2023, e olha que quando eu digo que vai acontecer, era precisamente trazer 4 mulheres ao mesmo tempo, na mesma capa, com diversos
perfis com diversas mensagens para falar. É exatamente que está. Pronto, era a capa por aí. A partir do momento que nós fazemos e temos aprovação, porque muitas vezes não se sabe disto, mas sendo uma linha internacional, as capas têm de ser aprovadas. Só internacionalmente, tem que haver. Mas internacionalmente, eles já estão muito neste caminho. Portanto, a partir do momento que conseguimos aprovar um conceito como este que fizemos, conseguimos fazer tudo. E o que eu acho é que aquilo que era a minha revista, em que se falava há muitos anos também, de rabo sexy, o termo sexy, o rabo firme, aquelas coisas deixaram de estar nas capas da revista. Sim, ok? Nós também a sexiness está em nós e na atitude, e nessas coisas eu acho que a idade é a melhor coisa, porque dá-nos uma segurança. Por isso é que ainda em off eu estava a dizer, eu sinto melhor hoje com a idade que tenho e com o corpo que tenho do que se calhar há 15 ou há 20 anos atrás. E às vezes a idade também ajuda a ter essa segurança. Eu diria que é isso, junto com o que tu disseste anteriormente, que não pode ficar aqui assim leviano, que foi que tu disseste, que tem muito a ver com o autocuidado, o autoamor, a autocompaixão. São 3 pilares assim que não são levianos, são 3 pilares mestres da casa, e se tu não os trabalhas diariamente, então o caminho fica muito difícil. Completamente. Se trabalhares essas 3 coisas diariamente, mesmo quando não te apetece, é como os treinos às vezes, mesmo quando não apetece, tu sabes que é para um bom fim. Portanto, há 1000 exercícios, não é? E há imensa gente que acha que o treino é para o físico. É para o físico, claro. Mas no meu caso até te posso dizer que é na cabeça, é psicológico. Ajuda-me. Eu tenho imensas ideias para coisas que eu quero fazer. Eu às vezes estou de rastro, durmo pouco, mas ir ao ginásio dá-me um boost. Que sim, Catarina. Parece que fui ali ao spa e ganhei anos de vida. Catarina, o simples facto de tu estás constantemente ao telemóvel a trabalhar, eu já não digo estar na parte de redes sociais, etc. Se tu estás 1 hora a treinar no ginásio focado naquilo, estás focado em ti, tu também alivia esta parte, ou seja, tu desligas completamente. Exatamente. Tu pensas em ti, no teu dia. O para além da libertação que tens de hormonas e de endorfinas e coisas maravilhosas e não que chegam tem a ver ao cérebro. com vou treinar para mudar o corpo. Sabemos que há muita gente que há assim. Há outra questão aqui que não falámos, que são os filtros das redes sociais, a mesma coisa. Não, vamos falar, mas sabes porquê? Eu vou fechar agora aqui este episódio, o vídeo, e vamos continuar nas plataformas áudio precisamente com essa questão dos filtros e das redes sociais. Portanto, querem continuar a ouvir? É procurar nas plataformas áudio. Querem? Mexem. Até ao próximo episódio.